Olá, tudo bem, meninas? E Oiê, Hoje o bate-papo vai ser animado, né? com muita alegria. Com certeza. Então, o nosso tema hoje, a proposta do nosso estudo de hoje é viver com alegria. Não estamos em 11 de março. Temos notícias difíceis no nosso país. Mas nós escolhemos esse tema porque como é que a gente encaixa uma coisa na outra? Aí eu vim pedir a ajuda das amigas, das universitárias. Não tem tema que não perpasse o momento atual, certo? Hoje em dia, qualquer tema que a gente vá falar, a gente precisa, né? Assim, os corações nossos todos pedem que a gente sempre faça aquele tema dentro desse contexto. Então, Priscila, levanta essa bola aí, minha filha. Você acha que é possível a gente viver com alegria em momentos de pandemia? Até rima, né? Mas assim, é possível? bom, gente, eu acho que são muitas reflexões, né, que a gente tem feito durante esse tempo de pandemia, né? É interessante a gente refletir que a alegria é um estado interno, né? Então, independente do que aconteça do lado de fora, né, a gente consegue sim ter momentos de alegria nessa pandemia, pelo menos eu consigo, né? Eu acho que quando a gente para pensar, eu até estava parando para pensar, né, em alguns exemplos, porque a gente tem que exemplificar, né? O momento que eu ficava no trânsito, hoje eu dedico para o meu autocuidado, por exemplo. Isso me gera muita alegria, né? A gente conseguir pegar um pouco do nosso tempo, da nossa rotina e promover, né, momentos de alegria no nosso dia é uma coisa muito importante. Mas falando um pouco da nossa mentora, né, eu acho que em várias mensagens ela deixa muito claro que a gente veio no mundo de provas e expiações, né? A gente tudo bem, está passando aí por um momento crítico no nosso planeta, né, de transição, mas é inevitável que momentos complexos, desafiadores estejam presentes nas nossas vidas, né? Então, se isso é um momento da nossa experiência, da nossa jornada como espíritos imortais, se já é esperado que essas coisas aconteçam, né? Ao mesmo tempo, a mentora diz claramente que a gente pode passar por esses momentos mais turbulentos, sim, conservando a alegria de viver, né? Claro que é um exercício. Mas aí eu acho que agora você completou aí a expressão de uma forma muito significativa. Eu acho que cabe a gente fazer uma distinção entre, digamos, alegria emoção e alegria sentimento. Porque a emoção é aquela coisa mais espontânea do momento. E o sentimento é aquela, digamos, aquela emoção cultivada. Então, assim, se a gente, isso assim, rudemente falando, né? Mas então, se a gente pensar nesse aspecto, quando você fala aí que a Joana sempre chama atenção sobre a alegria de viver é uma coisa do sentimento, é uma postura permanente. E o que a gente às vezes confunde é que a gente não está tendo aqueles momentos esfuziantes de entusiasmo, né, de vibração. Esses podem estar mais reduzidos nesse momento. Mas o fato da gente não ter esses momentos de alegria, emoção esfuziantes, não significa que a gente não possa ter, como você falou, internamente, a alegria sentimento, aquela alegria de viver. Não, e é até o momento ideal para a gente cultivar essa alegria de viver, né? Porque às vezes a alegria, emoção que toma a alma da gente, ela nos atrapalha a descobrir a verdadeira alegria de viver. Então é muito comum os mais jovens, né? Em momentos de sucesso e de êxito, e aí se perderem. E aí, quando envelhece, quando está numa situação mais difícil, e aí se deprimem, porque não cultivaram a alegria de viver, né? Se deixaram levar
por esses fogos fatos, né? Como dizem por aí, né? Que é aquela coisa igual, né? Fogos mesmo, né? Que espoca, faz Estoura. um barulho, nossa, e acaba rápido, né? Então, de repente, esse é o momento da gente encontrar essa alegria de viver. Aí eu quero lembrar no artigo, olha que coisa, no capítulo 15, Viver com Alegria, do livro Vitória sobre a Depressão, ela fala assim: atravessar o rio dos problemas de uma para outra margem, onde se encontram as formosas atividades de engrandecimento moral, é a tarefa inteligente da pessoa que anela pela conquista da felicidade. Então, é a tarefa inteligente, entender que a gente vai atravessar um rio de problemas. Agora, como é que a gente vai fazer essa travessia? Com quais as ferramentas nós faremos essa travessia? E a gente está atravessando um rio de problemas realmente, né? Porque todos os desdobramentos da atualidade nos levam a um cenário, se não caótico verdadeiramente, bem próximo a cada um com a sua percepção, cada um no seu momento, cada um com a sua necessidade, com a sua prova, com a sua expiação. Mas estamos coletivamente mergulhados, né, nesse grande rio de problemas. Então, qual é a nossa tarefa inteligente, né? Como é que o que a gente precisa levar para essa travessia para, de fato, chegar no ponto de viver com alegria? De termos essa vivência, né, com essa alegria de viver, valorizando a vida, né? Não deixando nunca de nos emocionar com tudo que a gente está vendo, e hoje, né, os números são alarmantes, né? 11 de março de 21, temos por volta de 2.300 mortos pela pandemia só no Brasil. E como é que a gente faz para conjugar, né? Essa alegria que vem da alma, alegria que é cristã, que auxilia, que se compadece, que estende a mão. E essa nossa necessidade de estarmos também entendendo o contexto, né? Então, alegres de um lado, mas conscientes do outro. Eu acho assim, essas são as minhas dúvidas com relação a esse assunto. Não sei nem se são dúvidas, porque a gente até sabe o caminho, mas muitas vezes a gente se pega, né? Muito triste, muito chateado com tudo isso que está acontecendo, em que pese a gente concorde com a atitude de A ou de B, não interessa, mas é um contexto que nos leva muitas vezes a atitudes de tristeza, de assim, até pouca esperança. Fala. Eu anteontem, eu estava ouvindo uma palestra do Leonardo Machado, e ele dizia que é preciso que a gente entenda que faz parte até desse contexto a gente ter esses momentos, né, mais de tristeza, aqueles momentos mais de choque, porque se no momento de pandemia a gente também não tiver nenhum tipo de reação do tipo receosa ou mesmo entristecido, isso significa um distanciamento que também não é normal. Isso seria um Mas problema. liberando uma indiferença, né? Isso. E uma indiferença nesse sentido significaria quase uma doença psicológica mesmo, né? A pessoa está negando aquilo ali. Agora, a questão é, a gente precisa saber que esses momentos são normais, mas que a gente precisa, em cima deles, ir colocando tudo aquilo que a gente se preparou para chegar nesse momento. Porque, assim, o contato, principalmente a gente que tem um contato com a doutrina espírita, quantas vezes a gente anelava, né, pelo mundo de regeneração. Aí agora, na hora que tá da gente, né, tá lá, gente. Hora do testemunho. Agora a gente tem que passar por isso. Quer dizer, você é igual você querer, né, reformar sua casa. Você sonha em ter aquele banheiro todo renovado, aqueles móveis todos, né, novinhos. O chão você vai passar o sinteco, vai botar outro tipo de... Você imagina a sua casa lindíssima, né?
E aí, na hora em que você tem que encarar, de fato, a reforma, o atraso da obra, aquele mando de gente que não cumpre os prazos, tem que sair, vem coisa com defeito, é aquele transtorno que nos deixa, muitas vezes, com aquela sensação de ai, para que eu fui fazer isso, né? Mas a gente precisa focar tanto no sonho que a gente teve, quanto no que a gente visualiza que vai acontecer, né? Como a Cláudia falou, depois que você atravessar esse rio, que você chegar lá do outro lado, o que é que você vai encontrar, né? Então, assim, naquele momento de mais angústia da reforma, a gente pensa, pô, mas vai ficar tão legal, eu vou gostar tanto, eu vou viver tão feliz nesse novo espaço, que aquilo consola, não vai eliminar de todo a bagunça que está acontecendo ali. Mas ela vai nos ajudar a passar por esse momento. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Na hora em que a gente se entristece com o que está acontecendo, e mesmo com as críticas que a gente faz a uns, a outros, como a Cláudia mencionou e tal, mas quando a gente sentir que isso está passando de determinado tempo, né, quer dizer, já está virando um sentimento permanente, a gente precisa, em cima disso, colocar a nossa tarefa de renovação mental e aí colocar essas imagens do que a gente vai viver lá na frente depois que isso tudo passar. Deise, o que você está falando cai muito bem com um parágrafo aqui do livro que diz o seguinte: quando se abrem a mente e o coração à alegria, então a gente precisa ter esse movimento de abrir a mente e o coração à alegria. É possível descobri-la em toda parte, bastando olhar-se para a vida e ei-la jubilosa. Então, é muito do conteúdo que a gente vai movimentar internamente. Se nós vamos ficar sentados, né, e se lamentando, ou se nós seremos ativos, se nós agiremos a favor do próximo, mas conservando a nossa alegria de viver e até passando essa alegria, vamos dizer assim, né, no bom sentido, contaminando a psicosfera do outro. Contagiando, né? Contagiando, é melhor. Né? Agora só se fala em contágio, então vamos pelo menos a gente quer fugir contágio disso. positivo. Não, mas é ótimo, porque aí é para a gente ver justamente que uma mesma palavra ela pode ter assim, conotações diferentes, né, da forma que a gente aplique. Então, assim, tudo depende do contexto. A gente está vivenciando um problema de contágio, digamos, negativo, a gente precisa ir diluindo esse contágio, olha a palavra de Joana aí, né? A gente precisa ir diluindo esse contágio com um contágio positivo, do otimismo, da alegria, da confiança em Deus, né? E vamos embora, né? Como eu digo sempre, toca na mão de Deus, que essa não tem Covid. Né? Não, eu acho que a doutrina espírita, ela realmente é muito consoladora, né? E eu sempre penso nisso quando enfrentando momentos mais complexos, né? Como o cenário que a gente está vivendo, que assim, eu não vim nessa vida para estar permanentemente triste, né? Então, eu não fui criada para ser triste. Eu fui criada por amor e para cultivar dentro de mim todas as minhas potencialidades, né? Se a gente está passando por uma situação mais difícil, ao mesmo tempo, eu tenho dentro de mim tudo o que eu preciso para passar por ela. E aí o convite da gente abrir o coração e fazer desse momento aquele para cultivar a alegria de viver, né? Que grande oportunidade que a gente não tá tendo de regar essa alegria, né? Até para dar o colorido dos nossos dias, né? Não é ser indiferente. Eu até tenho aqui no Atitudes Renovadas, né, da mentora, quando ela fala sobre considerações sobre a tristeza, ela fala que a tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. Então, cultivando a história da neurociência do cérebro, né? Eu não consigo estar sentindo tristeza e alegria ao mesmo tempo. Por isso que a diluição da Joana ela é tão importante. O que não quer dizer que eu não possa ter momentos de tristeza. Não só posso, como devo, porque ela diz aqui também que a tristeza é um fenômeno natural e que é um fenômeno de introspecção, de reflexão, né? Então, às vezes é necessário que a gente tenha esse momento
para que a gente possa fazer as reflexões e possa digerir os conteúdos que estão ao nosso redor, para a gente não cair na falsa alegria, né? Naquela falsa necessidade de se mostrar alegre o tempo todo, independente do que esteja acontecendo. Aquela alegria daquele sorriso que está nos lábios, mas não chega aos olhos. Né? Não mais viver de aparências, enfim, eu acho que vai bem por aí, né? Nesse Muito capítulo importante. que a Cláudia mencionou, do Vitória sobre a Depressão, estava achando que tem um parágrafo que fala: se permites que a tristeza torne-se companheira frequente das tuas emoções, a melancolia em breve estará instalada nos teus sentimentos, tirando-te a beleza da existência. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Assim, se a gente permite que a tristeza se torne uma companheira frequente nas emoções, aí ela vira melancolia. E é isso que, então, é normal que a gente tenha esses piques de tristeza, assim como é normal que a gente tenha os piques da alegria eufórica, né? Sim. Mas, assim, o fato dessa alegria eufórica não acontecer não significa que a gente não vai ter a alegria interior. E essa alegria interior é que permanente é a que vai evitar que a gente transforme essa tristeza em melancolia. E esse abrir a mente que ela fala, ela inclusive, ela coloca as fases que a gente passa na existência, né? Então ela fala que, primeiro, a existência física não é uma viagem ao país da fantasia, então cai na real, companheiros, vocês não encarnaram na Disney, é o rio de problemas. Mas, por outro lado, é uma experiência de evolução assinalada por processos de refazimento. Ela usa a palavra refazimento aqui, ela não fala sofrimento, ela não fala dor, ela fala constante ressignificação e reconstrução dos nossos conteúdos a nosso favor. E isso gera bem-estar e alegria. Então, se nós não estamos perpassados por essa alegria de viver, é porque esse nosso processo de refazimento não está acontecendo satisfatoriamente. Então, porque a gente sabe, o sofrimento por si só ele não renova. O aprendizado que nós nos propomos a ter com o sofrimento e o que nós vamos fazer dele, sim, isso nos renova. Esse é um processo de refazimento. Então, novamente, é uma forma da gente ver como é que está a temperatura das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Da nossa, como é que está? A gente está mergulhado no pessimismo, na tristeza, no abalo. Então, isso tudo é um instrumento, é um grande laboratório de autoconhecimento, né? Que Deus veio nos dar essa oportunidade para que a gente possa acelerar esse reconhecimento desses conteúdos. Então, ela diz que quando somos jovens, tudo são expectativas, ansiedades e incertezas. Depois, na idade madura, aí já começam algumas insatisfações, alguns desencantos. Na velhice, em face do desgaste, manifesta-se o aborrecimento pela perda da agilidade, da memória, da audição, da visão, da facilidade que a gente nem reconhecia como existente na nossa vida e que era a verdadeira bênção. Então, ela não deixa de ser sensível às nossas transições enquanto encarnados. Mas ela arremata dizendo que sempre haverá motivo para reclamação. Então, ela não está no país da fantasia pregando uma alegria ilusória. Porque cada dia tem a sua cota de aflição. Mas essa cota de aflição, e aí é como que a gente atravessa o rio de problemas. Tem que ser aceita ou deve ser aceita com bonomia e naturalidade. Então, nós estamos acima de tudo isso. Nós estamos até acima do nosso desgaste orgânico. Espíritos que somos, estamos acima de todas as questões de aflição, os desafios, as tristezas e a melancolia. Então, quando a Priscila fala que a tristeza é a ausência momentânea da alegria, é que eu acho que o espírito que se encontra mergulhado na tristeza, ele ainda não se apercebeu da grandeza de si próprio. Ele ainda não verificou o quão grande ele é,
quão superior a todos os fatos que nos acontecem na vida que somos, até o desencarne, a gente continua. Então, a gente é maior do que a morte. E aí ele cultiva esse estado interior de tristeza e melancolia. Chuta aí. Eu acho que tudo passa pela reformulação do conceito de sofrimento. Eu acho que vocês sabem, né, que eu não gosto de usar a palavra, isso é difícil. Isso é desafio. Isso, eu gosto de dizer que nada é difícil. As coisas podem ser desafiadoras. E eu acho que na medida em que a gente começar a reduzir o conceito que a gente coloca de sofrimento em tudo que nos acontece, que são, na verdade, desafios, a gente vai começar a virar essa perspectiva e a gente pode ser, inclusive, alegre pelo sofrimento. Olha, não tô com nenhuma postura masoquista aqui nesse momento, entendam-me. O que eu quero dizer é que se a gente entender sofrimento, tirar da palavra, né? E aí eu acho mais fácil até a gente trocar a palavra, porque a gente já está muito habituado a associar sofrimento a coisas dolorosas, né? Sem razão de ser. Na hora em que a gente tem que a gente chamava de sofrimento, a gente passar a chamar de um desafio, a gente vai encarar aquilo dali com mais alegria, porque é pelo desafio que eu cresço. Então, olha como é que já vira, né? Não é que vai deixar de ser desafiador, e como todo desafio, vai ter aquele momento de dúvida, vai ter um momento de dor, vai ter... Bom, é só a gente parar de reclamar. É como ela diz, todas as fases da vida, a gente vai ter motivo para reclamação, porque reclamar é o nosso nome do meio, né? De todos nós, seres humanos, né? Então, assim, a hora em que a gente parar de reclamar do sofrimento e olhar para isso como um desafio que vai levar ao crescimento, a gente vai, na verdade, começar a tirar só da boca o conhecimento de lei de causa e efeito, reencarnação, lei de progresso. Isso deixa de ficar só aqui na nossa fala, né? E a gente vai realmente internalizar isso. Na hora em que eu internalizo isso, eu vejo que o desafio é de uma beleza para crescimento do ser que não tem como não se apaixonar pela vida e, consequentemente, sentir essa alegria de viver. Então, assim, de novo, quando a gente passa por um momento desse de pandemia, aquilo que falamos já no início, né? Se a gente entende que isso é o desafio que o planeta precisa para alcançar um estágio melhor, a gente precisa abraçar esse desafio com cautela, com momentos de tensão, com momentos de expectativa, mas sem perder o pano de fundo constante da alegria de viver, da alegria de saber que, opa, chegou esse momento, né? Então, a gente precisa, internamente, como indivíduos, fazer isso por nós. E, como a Cláudia mencionou, a coisa do contágio. Quanto mais a gente puder contagiar as pessoas dessa confiança, mais a gente vai contribuir para a sociedade como um todo. Eu acho legal que aqui no Vida, Desafios e Soluções tem um capítulo 6, né? Conjuntos subitens e a alegria de viver. E ela fala que a alegria certamente não impede os momentos os episódios, né, de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença da enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Porque esses fenômenos fazem parte do curso existencial. Eles não eliminam a alegria. Antes, lhe dão motivo de presença, porque a cada desafio segue uma vitória. Após cada testemunho, advém uma conquista. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Eu acho que vai muito coerente com o que ela escreve nesse capítulo, né, do Vitória sobre a Depressão, quando ela fala do refazimento, quando ela fala dessa importância da gente lembrar que, assim, às vezes, há quantas encarnações a gente não está acostumada a se conectar com a tristeza, né? É tão mais fácil, é tão mais comum, está tão, às vezes, natural dentro da gente. Então, a gente tem que voltar, né? A gente tem que dar um reset
voltar para a nossa configuração de fábrica, porque a nossa configuração de fábrica é a alegria. É que a gente esqueceu de conectar de novo com ela. E isso depende da nossa vontade, isso depende, né, da gente fazer o esforço de estar olhando a nossa casa mental, né, fazendo essa reforma. A reforma é, não vou mais conectar, não vou mais construir em cima da tristeza. Eu vou tentar construir em cima da alegria. Eu queria perguntar a vocês, então, para a gente, né, ir finalizando, como que a gente pode, na prática, exercitar essa alegria? Bom, primeiro a gente tem que ter amor, né? Porque ela faz até um vínculo muito interessante. Que o amor, ele vai trazer a responsabilidade de consciência e nós não vamos resvalar na insensibilidade, e o amor vai nos trazer alegria. Então, a única forma de nós estarmos alegres, sem sermos omissos, insensíveis, né? Sem ignorar o outro, criando empatia com o outro que sofre, que é até uma atitude, assim, em última análise, de respeito, né? Você ser empático com aquele que sofre, além de ser uma obrigação, não, porque a gente tem o nosso tempo, mas é o esperado, né, de um cristão. A gente precisa respeitar. E quando a gente não é empático, né, fica uma coisa assim, parecendo que você está desrespeitando o sofrimento do outro, que está numa situação mais complicada que a sua. E aí ela coloca, né, que é o amor, a responsabilidade de consciência, e ela coloca também que a partir daí a gente consegue alcançar a liberdade. Então ela correlaciona alegria, responsabilidade e liberdade. Ela junta isso aí, dizendo para a gente, isso é imprescindível na travessia desse nosso rio de problemas. E ela até coloca, olha, o principal é amor, porque ela fala assim, tem vezes que a gente encontra pessoas que a gente diz, eu não consigo compreender, por isso eu não consigo amar. E ela diz que é justamente ao contrário, é porque a gente não consegue amar, aí a gente não consegue compreender e respeitar o outro. Então, o amor é o primeiro caminho, com certeza. Mas eu tenho certeza que as minhas amigas não vão discordar de mim, porque eu estou falando, né, como as palavras de Joana, lógico. A Deise perguntou, né, aqui no tete-a-tete na prática, mas vamos lá, vamos treinar esse negócio aí. Porque aí Priscila, vamos lá, né? A alegria, essa alegria interna, ela não deixa de ser uma virtude conquistada. E toda virtude foi um dia. Então, eu acho que assim, é aquela disciplina de constantemente vigiar a nossa casa mental, estarmos alimentando, reforçando os nossos pensamentos com leituras edificantes, com leituras consoladoras. A gente acaba ficando muito preso o tempo inteiro às notícias do que está acontecendo, né? Assim, você vê de manhã, de tarde, de noite o acompanhamento daquilo. Isso também vai nos contaminando de uma forma que não acrescenta. Ao passo que se eu diluo também, isso não é, de novo, né? Vamos reforçar, não é fugir da realidade e nem é não ser empático com, como a Cláudia falou, com o que está acontecendo. Mas é a gente saber que em algum momento a gente precisa se afastar daquelas informações e nutrir a nossa casa mental com informações mais positivas, mais otimistas, se conectar a essa espiritualidade superior, porque a gente sabe que não está ao léu, né? A gente tem, inclusive, já notícias através da mediunidade de tantos companheiros, a gente tem a notícia do quanto a espiritualidade está próxima a nós, tentando trabalhar junto conosco nesse momento. Então, assim, é exercitar essa confiança. É como Joana diz também nesse capítulo, a gente ter aqueles momentos em que você vai admirar a vida.
Eu sei que agora a gente está mais preso e fica difícil de fazer grandes passeios e tal, mas todo mundo tem um pedaço de céu azul, todo mundo, ou então vai cultivar uma plantinha, quem nunca cultivou, agora arruma aí uma entrega, né? Pede um delivery aí de uma sementinha qualquer e vai acompanhando o desenvolvimento da vida. Estou brincando assim, gente, mas isso é muito sério. A gente precisa ter contato com a abundância da vida para que a gente possa ir se contaminando ou se contagiando positivamente com esse tipo de vibração. Isso é exercício. E se a gente não prestar atenção nisso, se não tiver a disciplina de inserir esses momentos no nosso dia a dia, o que acontece é que a gente vai acabar, quando a gente perceber, a gente está vivendo um dia atrás do outro nesses momentos de tristeza. Então, eu acredito, sim, muito fortemente que a gente precisa inserir a prática daquilo que a gente quer sentir espontaneamente. E até, Deise, chamando a atenção, porque você falou, ela diz que não te permitas a convivência emocional com as manifestações negativas do caminho por onde transitas. Então, nós podemos acompanhar as notícias, sim, devemos, precisamos ver onde é que a gente se encaixa para agir, para ajudar, para melhorar, seja ficando em casa fazendo uma prece, seja, né, dentro de alguma atividade segura para auxiliar o próximo. Então, para tudo isso, a gente precisa conhecer o que está acontecendo, mas convivência emocional é outra coisa. Então, é isso que a gente não pode se permitir, conviver emocionalmente com essa nuvem de dor, de tristeza, de desânimo, de revolta, de ódio, de divisão. Precisamos agora nos integrar cada vez mais. Priscila, quer encerrar? Daqui a pouco vai ser reunião pública, vai emendar café da manhã, a gente está na janta, daqui a pouco café da manhã. Que a Deise, né? Justo. Eu concordo muito com o que vocês ambas trouxeram, né? Eu acho que a Joana fala muito de enxergar tudo o que acontece com esse óculos da alegria, né? Entendendo, ela até fala aqui no Luz nas Trevas, né? Que tem um capítulo chamado Bênçãos de Alegria, que ela fala: aprende, pois, a ver a beleza em todas as coisas, a retirar o lado bom, mesmo do mal, em tudo e em todos. Permita que a alegria de viver sem mágoa e sem sabores viva em você, porque tudo contribui para a tua elevação moral. Então, no momento em que eu entendo, né, e eu acho que isso é um pouco do que tem a ver um pouco com a nossa fala inicial, né? Se eu entendo que eu estou no lugar certo, na hora certa, cercada pelas pessoas certas, passando por esse momento ímpar na minha encarnação, é porque eu tenho plenas condições de estar aqui neste momento. Então, que eu utilize, que eu não só faça brilhar a minha luz, né? Que eu não só cultive todo esse potencial que eu tenho dentro de mim, que eu faça esse exercício, né? De tentar diariamente ter momentos de alegria, né? Se muitas vezes, poxa, mas hoje foi um dia tão difícil. Mas então, o que você pode fazer por você? A minha psicóloga, uma vez, mandou um exercício para mim. Qual vai ser o meu ato de amor por mim hoje? Pode ser pequeno, mas o que eu posso fazer para me acolher hoje, né? Se hoje foi um dia mais difícil, se hoje eu tive um pouco mais de dificuldade, se hoje as notícias deram um abalo, né? Não aquele que nos derruba, mas aquele que nos faz balançar. Então, o que eu posso fazer por mim hoje? O que o meu corpo está precisando, né? O que a minha mente está precisando, né? Se é a leitura edificante, porque o Evangelho é um poema de alegria, né? O Evangelho vem trazer boas novas de alegria. Se não for no exemplo de Jesus, que a gente procure, né? Dentro das literaturas, das fontes que nos renovem, aquilo que possa nos propiciar uma alegria como sentimento, né? Novamente, não como indiferença, não como tentando apenas parecer alegre, né? É que a gente saiba também acolher os nossos momentos de tristeza. Eu acho que é importante a gente entender, né, o que a gente sentiu, o que aconteceu quando aquela tristeza chegou, para que a gente até consiga ressignificar aquele momento
e conseguir fazer uma conexão com a alegria, né? Conseguir exercitar, porque eu acho que até é sempre no contraponto que a gente lembra, né? Ah, eu tô vendo uma ausência. Então, como eu posso tornar uma presença agora, neste momento, né? O que eu posso fazer para me conectar com a presença? Então, acho que é um exercício. Eu acho que em cada momento, né, a gente vai descobrindo oportunidades, né, de fazer essa alegria florescer. Eu acho que a vida, a natureza, as pessoas ao nosso redor, elas são sempre um grande convite, né, para a gente enxergar essa beleza na vida, essa beleza na criação, se sentir co-criadores, nos sentirmos partes integrantes dessa criação. Acho que tudo isso ajuda com certeza a gente, poxa, fazer florescer essa alegria, né? Então vamos assim agradecer a Deus. Quer complementar com alguma coisa, Deise? Agradecer a Deus. Eu vou dormir. Evidentemente alegre da convivência com vocês aqui hoje. Pois é, isso que eu ia dizer. Eu vou dormir alegre. Eu espero que os queridos que, né, se dediquem, né, a um pouquinho de tempo, tiverem paciência para escutar a gente, né, que também possam sentir essa alegria na alma, a alegria da amizade, a alegria de estarmos juntos, não importa de que forma, mas somos uma família, estamos juntos, estamos atravessando esse rio. E Jesus, né, que nos conduz, que nos auxilia, que é o governador deste planeta, com toda certeza é o grande condutor de todos nós nesse rio de problemas que estamos passando. Não estamos sozinhos. Então fica assim em forma de prece, um agradecimento a Deus, a Jesus, a Ibirajara, a todos que vão nos assistir, né? A gente está gravando isso um pouquinho antes, e as minhas queridas amiguinhas, né? Do meu coração. Boa noite para vocês. Antes da gente se despedir, vamos só ressaltar a bibliografia, porque eu acho que a bibliografia da Joana é vasta no assunto, né? Então, a gente tem o capítulo qual do Vitória contra a Depressão? 15. Aqui no Vida e Soluções, capítulo 6, Luz nas Trevas, o capítulo é Bênçãos de Alegria, é o capítulo 8, e em Atitudes Renovadas ela vai falar sobre a tristeza. Né? Considerações sobre a tristeza, se não me engano, é o capítulo 5. Então já tem muito material para domingo de manhã, né? Muito material para domingo de manhã. Quem quiser aprofundar nas leituras, né? Para trazer sua própria reflexão, seu próprio colorido, né? Para cultivar a sua alegria, né? Com essas leituras edificantes, fica o convite. Então tá bom. Queridas, beijinhos, boa noite a todos. Até a próxima.